Oi! Hoje nós vamos fazer um Maquia e Fala, porque esse quadro é sobre dança e movimento, mas eu não sou obrigada a nada, então vamos lá, partiu realizar esse meu sonho de infância, porque deixa eu contar pra vocês que quem inventou a blogueiragem foi eu, viu? Desde que eu era pequena, eu ficava me imaginando, né? Sem nem saber que existia ainda essa coisa de YouTube. Inclusive, a minha criança interior, eu noto hoje, né, que ela sabia com muita facilidade, assim, com muita naturalidade, coisas que hoje eu estudo, ralo pra aprender. E quando eu era muito pequena, esses pensamentos simplesmente vinham assim na minha cabeça, né? Gente, no vídeo de hoje, eu não quero trazer aqui lições de moral. Não, não. Dá um time aí, essa Jéssica professora hoje, porque eu quero realmente só ser eu aqui conversando com amigas, tá? E amigos, se tiver homem por aí também. Mas eu acho que tem mais mulheres, né? Então, amigas, vai ser amigas. Se for homem ou se for mulher, aqui você vai ser amiga, tá? E eu sempre fui tantas coisas, sabe? Porque você não é obrigada a ser uma coisa só, né? Só que eu sentia sempre que eu precisava me encaixar em um padrão, sabe? E por muitas vezes eu me ocultei. Só que eu sempre tava lá por mim. Tinha uma vozinha que falava, eu sei que eu ainda tô aqui, apesar das máscaras. E é muito incrível porque isso realmente, essa dinâmica realmente acontecia dessa forma, né? Eu chegava pra mim mesma, conversando no espelho, e eu tenho uma lembrança muito específica. Isso é bem íntimo, tá? Não sei se eu vou postar essa parte. Que é eu abrindo uma caixinha de, de música, né? Que tinha uma bailarina. Quando eu era criança, eu tava guardando essa caixinha e pensando, eu ainda tô aqui. Porque para o mundo eu era uma pessoa. Eu era a máscara que eu tava ali criando. Mas dentro de mim eu sabia quem eu realmente era. E eu sempre fiz questão de preservar muito esse ser interior. Que eu já saquei desde muito cedo que ele era diferente, sabe? Tipo, eu era diferente, eu não era uma pessoa comum, eu não era uma pessoa é, como as outras, sabe? Que eu conhecia, assim. Eu não era, gente. Eu não tenho nada contra pessoas comuns. Inclusive, passei muito tempo da minha vida invejando vocês, que são comuns, né? Porque eu queria ser mais simples, uma pessoa mais aceita. Mas eu não sou. A palavra comum e Jéssica, elas não combinam muito. Ah, já ia passar o blush aqui antes do pó. Vou terminar aqui de passar a base primeiro. E é isso, gente, pra falar de mim, esse exemplo aqui é tudo. Eu falo muito, né, que eu sou uma pessoa que não para quieta, que movimenta, que me movimenta e tal. Isso não é por acaso, gente. Eu realmente tenho TDAH, tá? Tenho essa hiperatividade, né? A minha mente, ela está sempre, assim, em movimento. E eu realmente não paro quieta. Eu realmente tenho essa premissa aí na minha vida. De estar sempre em movimento, sabe? Eu noto que eu sou mais eu quando eu tô em movimento. Eu tenho mais espaço pra ser, pra me expressar. E assim, esse movimento não é só em exercícios físicos não, sabe? É no meu dia a dia mesmo. Tipo aqui agora. Eu percebi que eu ia fluir muito melhor no que eu queria conversar com vocês hoje se eu fizesse esse vídeo me maquiando. Do que só parado olhando pra câmera, sabe? Então realmente ter escolhido um curso que me propiciasse isso, trabalhar com o movimento, nossa, é uma das maiores gratidões assim, da minha vida, né? Porque tudo que eu sempre quis foi ser eu mesma. Eu sabia, eu sentia, desde muito nova, que eu tinha algo de muito importante assim pra expressar pro mundo, né? Gente, nesse vídeo eu vou deixar meu ego falar mesmo, tá? Aqui, esse vídeo é sobre mim, sim. E eu tenho um convite no final pra fazer pra todas vocês. Porque, enfim, aquariana com luz leão, né? Então eu sempre tô trazendo de dentro pra fora. E às vezes de fora pra dentro também.
Mas a questão é que pra mim é muito importante a coisa leonina da individualidade e a coisa aquariana da coletividade. Então, vai vir todas aqui, tá? Todas, todas, todas as Jéssicas que quiserem vir, precisarem se expressar e falar o que é preciso aqui, vai ser dito. Outra coisa que eu quero falar, está passando agora na minha rua a moto da pamonha. Gente, é mole. Que me maquiando, fazendo meu primeiro maqui fala, realizando meu sonho de infância de ser blogueirinha. Ah, como eu tava falando pra vocês, quando eu era criança, menina, eu ficava fazendo minhas coisas, né, normal, tomando banho, me arrumando. E ficava falando, ficava, ó, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não, eu não tinha conhecimento algum de que existia esse tipo de vlog, né, essas coisas, não tinha esse conhecimento. Mas eu fazia isso. Aí hoje em dia, quando eu me deparo com a possibilidade de realmente fazer isso, é muito bom, sabe? Mesmo que uma pessoa só assista esse vídeo, tá ótimo, né? Mas é isso, na verdade eu queria que mais assistissem, gente. Eu sempre tive essa coisa dentro de mim, de querer expressar e comunicar com o mundo, sabe? Ai, enfim. Tem que respirar fundo pra ser eu, viu? Não é fácil, porque é muita emoção, sabe? A maquiagem de hoje, né? A make de hoje vai ser super simplesinho mesmo, tá? Eu gosto dessas makes mais simples. Porque eu gosto muito também de exaltar a nossa beleza natural. Então, eu tô falando nossa, é sobre mim mesmo, tá? Porque eu realmente falo comigo como se fosse muitas. Eu não falo comigo no particular, sabe? Eu falo realmente no coletivo, assim. Ai, a gente, eu falo assim de mim. Porque eu sinto que realmente eu sou muitas, né? Sou bipolar, não sei. Mas de toda forma isso é só um rótulo, é só um diagnóstico. A minha alma, a minha essência vai muito além de qualquer possível diagnóstico. Mas vamos lá. Desde muito pequena, eu sou essa pessoa muito serelepe, né? Eu nunca parava quieta, sempre dando muita dor de cabeça pra quem cuidava de mim, porque realmente eu tenho um motorzinho aqui que não desliga, nem quando eu tô dormindo, gente. Impressionante. Me mexo muito durante o sono, enfim. Até minha alma sai às vezes do corpo pra ir pra festas. Projeção astral, né? Fazer um monte de coisinhas. E aí, o que acontece? Tudo isso me levou à dança, né? A dança que é praticamente uma parte de mim. Eu escrevi lá no blog esses dias, né, inclusive, sobre isso, que é como se eu fosse parte da dança, inclusive, né? Não é só ela que é uma parte de mim. Não, porque ela é muito maior do que eu sou Jéssica, né? Eu sou uma parte, né, ali do universo, uma pequena parte. A dança, ela abriga muito mais. Então, não é ela que faz parte de mim, é eu que faço parte dela, entende? E aí a gente dança juntas, a gente vive juntas. Então, eu tenho essa dificuldade, confesso pra vocês, assim, pra falar sobre dança. Porque falar sobre dança é falar sobre mim. E a gente tem dificuldade, geralmente, né? De falar sobre a gente. É muito difícil, não é fácil. Os rótulos que colocaram na nossa cabeça, né? Sobre, ai, você não pode ser egoísta, não sei o quê. Isso entra muito. E quando a gente vai falar sobre a gente, ou fazer alguma coisa que realmente é pra gente, aquilo vem, é uma luta constante, sabe? Que saco. Não aguento mais isso, sério. Desde do meu nascimento, que eu não aguento, já nasci não aguentando isso. Pra mim não existe, não faz sentido realmente isso ser egoísmo, mas enfim, é por isso que é difícil. E aí, depois da dança, o caminho natural foi cursar educação física, né? Não tinha a faculdade de dança em si aqui no meu estado e tal. E eu realmente queria cursar educação física, porque até então eu já tinha construído outros motivos para fazer esse curso, que era a prática de musculação, né? Para quem conhece aí um pouquinho da minha história, eu cheguei a relatar lá no Instagram para vocês em um post que eu já lesionei o meu joelho dançando, né? Tava no palco, inclusive, nesse dia, tava dançando contemporâneo. E eu precisei fazer uma cirurgia, passar um tempo fazendo reabilitação para voltar a dançar. E aí, eu conheci a musculação. Como eu já dançava, como eu já estava inserida naquele contexto, eu falei assim, então eu vou fazer educação física, porque ali tem tudo o que faz sentido para mim,
dar continuidade agora, né? Porque trabalho pra mim nunca foi só dinheiro. Nunca. Eu nunca consegui pensar trabalho como só dinheiro. Nunca vai entrar isso na minha cabeça. Eu não nasci pra só trabalhar e pelo dinheiro e pronto. Eu tenho muito planeta na casa 10, eu fiquei sabendo disso recentemente, né? Casa 10 é a nossa casa referente a trabalho, uma delas. E tá lá no nosso mapa astral. E eu tenho muitas casas muito importantes aí, quer dizer, muitos planetas nessa casa. E eu sempre soube, lá dentro de mim, mesmo antes de saber sobre essa coisa das casas, eu sempre soube, lá dentro de mim, que não faria sentido pra mim, de forma alguma, eu trabalhar um trabalho qualquer só por dinheiro. Apesar de que, óbvio, né, já trabalhei e tal. Eu fui jovem aprendiz, já fui recepcionista, já fui vendedora. Só que dentro de mim, eu sempre soube que eu não tinha vocação pra continuar ali. Porque tem gente que tem e tá tudo bem. Às vezes eu até queria, porque seria tão mais simples pra certas coisas. Só que não dá pra mim. E aí quando eu fiquei sabendo dessa coisa lá das casas, né, astrológicas, e que a minha casa 10, ela remete muito a essa questão do propósito de alma e várias outras coisas que são maiores e mais importantes, agora faz sentido, meu. E tipo, isso não é uma coisa só positiva, né? Claro que em essência é uma coisa muito maravilhosa, mas assim, na prática, sofri um bocado por isso, viu, gente? Porque às vezes, né, a vida pede só que você trabalhe mesmo pra sobreviver, se sustentar. E eu tenho essa grande dificuldade que não tem como explicar pra seres humanos normais, né? Eu não devo ser um ser humano normal, mas eu sigo minha verdade e foda-se, sabe? E pronto. Às vezes eu fico até pensando, eu não deveria fazer isso, será que eu deveria ser assim? Mas no fim das contas eu faço o que eu quero mesmo e pronto, sabe? Tipo, também, né? Mas não só pela questão do ego de fazer o que quer e foda-se. Não, eu analiso, sabe, me oriento, busco conselhos. Não é à toa, né, que eu trabalho com oráculos também. Eu gosto muito de me orientar, me direcionar bem com quem tem mais conhecimento do que eu, né? Enfim, psicólogos também. Mas, no fim das contas, gente, eu acabo fazendo o que eu quero, sabe? Essa coisa leonina, ela é muito forte em mim também. Eu tenho uma lua em leão. Então, essa coisa é muito forte em mim. E eu acabo seguindo aí o meu instinto e fazendo. E aí depois eu vejo que era pra ter seguido logo desde o começo, sabe? Por que eu não fiz logo? Porque fui dar tanto rodeio. Era só ter feito. Porque no fim das contas acaba sendo o que é preciso, sabe? E aí, beleza. Acontece que no curso de educação física eu descobri que o buraco era muito mais embaixo, como se dizem aqui na minha terra. Eu amo essa frase, inclusive. Gente, eu não entrei na educação, eu entrei na educação física a princípio só pela questão da dança, né? E musculação, enfim, eu achava que eu ia entrar ali num padrãozinho assim de vida e pronto. Mas foi o contrário. Esse curso, graças a Deus, graças aos professores e às professoras que me orientaram, né? Enfim, todo um contexto ali. Eu fui muito sortuda, muito abençoada, realmente, por conta disso. Sou muito grata, porque eu me formei na UEPB, né? Querendo ou não, uma universidade pública traz uma visão muito mais humanizada sobre a vida, independente de que curso você esteja falando. Tenho nada contra a universidade particular, gente, mas eu falo com propriedade que a universidade pública me formou enquanto pessoa, não só profissional, sabe? E, enfim, eu sou muito grata mesmo por isso. E eu descobri que a educação física, na verdade, ela era sobre pessoas para mim. Ela ia muito além do que a questão da dança em si. Ela me fez desconstruir muitos conceitos que eu tinha sobre mim, sobre a vida, né? E eu meio que sinto que ela é uma base para quem eu sou hoje. Ela não é só uma profissãozinha ali, porque como eu falei para vocês, nada do meu ramo profissional é só pelo dinheiro. Então, eu hoje tenho a educação física como algo de amor, de base mesmo, de estrutura na minha vida, né? E aí, eu saí do curso me sentindo uma outra pessoa, né? Realmente, assim, 4, 5 anos de curso não é qualquer coisa, modifica um ser humano, de fato. Esqueci de falar pra vocês algo muito importante, porque tudo que envolve dança pra mim é uma coisa de fluxo. Eu não consigo nem parar pra falar muito. Eu fiz meu TCC na universidade, sobre a dança, inclusive, e nossa, foi um puta processo, porque
parar pra falar sobre tudo aquilo foi tipo, nossa, foi me desconstruir, sabe? Olhar pra mim de uma outra perspectiva. Eu tive que sair de mim pra fazer isso, entende? Eu não sei muito bem como colocar em palavras, mas foi muito difícil. E no final das contas eu me senti muito grata, muito orgulhosa de mim mesma. O negócio tá caindo aqui. Ai, meu Deus. Gente, só um minuto. O negócio aqui dos livros de tudo amontoado aqui caindo. Enfim. E aí... eu tô rindo de mim mesmo aqui por conta desse negócio dos livros. Ai, gente, é muito engraçado ser eu, vocês não têm noção, assim. É coisas que você só consegue processar rindo ou chorando, às vezes, que é cada pérola que sai, sabe? Enfim, gente, a real mesmo é que eu me amo. Eu amo quem eu sou, né? E não é pelo que eu demonstro ser, apesar de que eu construí uma máscara muito bonita pra viver em sociedade também. Eu também gosto dela, eu uso ela quando preciso. Mas o que eu amo mesmo em mim é isso, sabe? É isso que eu sou, que geralmente, inclusive, eu sou só comigo, né? Mas hoje eu tô abrindo o véu aqui, me expondo mesmo aqui no que eu considero ser de mais íntimo na minha vida, que é a minha personalidade verdadeira, a minha essência, né? Enfim, é isso, tá? Eu pulei uma parte, como eu tava explicando aqui pra vocês, que eu ia falar sobre um pouquinho da minha jornada na dança, né? Eu comecei desde novinha, adolescente, só que eu já falei tanto sobre isso. E, tipo, tudo pra mim que envolve a dança é tão fluido no meu caminhar que eu sinto dificuldade de. Tipo, não se fala sobre a dança, a gente dança, sabe? É isso. É... Ai, nossa senhora, desculpem os grandes estudiosos aí, escritores de dança, de tudo. Inclusive eu também me considero, porque eu estudo muito sobre, eu escrevo. Mas, gente, sabe? Cada coisa no seu lugar. E eu acho, e assim, da minha perspectiva, que o que mais faz sentido e ensina com relação à dança propriamente dito, não ao exercício físico de uma forma mais geral, né? Mas a dança é sobre dançar, é sobre você experienciar, sentir. Não é só de você saber. Então, sabe, fica meio contraditório, né? Eu sei, porque eu já escrevi muito sobre minhas trajetórias e tal, jornadas. Mas é isso, a gente precisa estar sempre aberto a se reconstruir, né? E hoje em dia, pra mim, o que mais faz sentido com relação à dança é dançar. E chegar pra falar algo a partir de uma experiência que eu já tive e quero recomendar, e quero expressar, compartilhar com o mundo. E já fiz isso muito, né? Tem por aí, vou deixar aqui meu blog pra vocês darem lá uma olhadinha. Tem o trabalho de TCC que eu fiz também, que foi contando sobre minha jornada na dança, né? Mais precisamente nas danças marginalizadas. Inclusive, hoje em dia tá rolando muita polêmica sobre isso. E que bom que tá rolando, para o caso que eu estou falando, e acho que vocês sabem. Mas eu não quero mencionar isso aqui, porque o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre Moá. E o que eu tenho para oferecer para vocês. Mas é muito bom que hoje em dia a nossa sociedade esteja realmente olhando para coisas que antes não eram vistas de todas as formas, né? Então, eu me sinto lisonjeada, de certa forma, quando esses movimentos aí começam a surgir, né? Muito importante e muito necessário. Mas é isso, tá bom? Fica combinado. Não vou entrar mais a fundo hoje sobre essa questão da dança na minha vida, porque, olha, eu escrevi esse trabalho de TCC e escrevi muita coisa já, né, durante a universidade, no meu blog. Era muito pra me curar, por quê? Nessas danças de cunho mais marginalizado, né, que elas não são marginais, mas elas são vistas assim pela sociedade, né, elas ficam escanteadas ali. Agora não, agora o negócio está sendo mais visto, né, de todas as formas, porque são tantos pontos para analisar sobre a parte social, cultural disso tudo, que assim, é um mar que você entra que você não sai mais. Você navega eternamente. Mas, como esse não é o mérito do vídeo, beleza, vamos lá. Eu, infelizmente, precisei processar muitas coisas que a mente de uma criança, de um adolescente, nesse universo não consegue fazer sozinha.
E quando eu me formei na universidade, eu decidi falar sobre esse tema justamente, né, para ficar em paz comigo mesma e me curar diante dessas situações que foram muito difíceis de serem vivenciadas, né? Quem quiser dar uma olhadinha, vai lá, tá bom? No link do meu blog tem, no primeiro texto, o link desse trabalho. Agora vai ser só para quem quiser mesmo, por isso que tá num labirinto aqui, viu? Não tá de fácil acesso, não, é para quem realmente quiser, porque é um texto, né, uma escrita bem profunda e difícil de ser processada, tá? Eu realmente passei por muita coisa durante essas danças aí. Enfim, funk, brega funk, não pelas danças em si, tá? Eu amo funk, amo brega funk, gosto muito de dançar, de tudo, na verdade. Porque pra mim a dança, ela é só o corpo expressando o que a mente entende como verdade. Então a problemática não tá na dança em si. A dança tá só expressando uma problemática que já existe na sociedade. Então o foco, o julgamento, não deve estar no corpo de uma mulher que dança, né? Não deve estar em um corpo que expressa o que está vivenciando, o que está sentindo, o que está processando. Porque aquilo ali é liberdade de expressão, entendeu? É óbvio que tem fatos e fatos, casos e casos, né? Mas de forma geral é isso. Agora já entrou a Jéssica mais problematizadora. Não teve como barrar ela, não. Eu tentei barrar, mas não deu. Jéssica Aquariana aqui tá on. Mas que bom, isso é bom. Dá um equilíbrio aí nesse meu lado mais leonino. É mais selvagem, né? Mas enfim. É isso, gente. Essa questão da dança na minha vida tem muitas nuances de fato, tá? E os escritos que eu fiz sobre isso foi mais na intenção de me curar dessas situações, né? Me curar no sentido de processar, né? Porque às vezes as coisas ficam ali tão implícitas, arraigadas em você, que pra continuar vivendo você tem que processar aquilo. Isso é a cura. Não é você ser uma pessoa zen pro resto da vida. Não, é você processar aquela situação, permitir que a vida flua, entendeu? Para além daquilo. Porque a vida é muito mais que uma situação, né? A vida é muito mais que um trauma, enfim, o que quer que seja. Vou botar aqui um outro mood agora pra falar com vocês. Eu tô amando esse tipo de vídeo, tá realizado aqui por dentro. Mesmo que ninguém veja, mas tô feliz porque eu tô tendo a coragem de fazer. E é isso que importa na nossa vida. A coragem que vem de dentro, né? É o que a gente faz com as coisas que nos acontecem. E é isso o que eu tenho feito com a minha escrita com relação à dança. Né? Porque a dança pra mim não é... A dança pra mim é eu sendo quem eu sou, é eu expressando quem eu sou, né? Isso aqui já é uma dança, entende? Então não tem como criticar isso. A crítica vem ao que oprime ou explora, né? Se aproveita dessa dança, dessa liberdade de expressão de uma mulher e um corpo no geral, tá? Então, hoje em dia, depois de muito trabalho interno, graças aos deuses e a mim, eu sinto que essa parte ela tá muito bem trabalhada, sabe? No sentido de que, continuo vivendo, dançando e me expressando plenamente. Porque eu percebi que o erro não estava, né, em mim. Antes eu achava que eu tinha que parar. Porque eu sofri muito julgamento, preconceito, enfim, de todo tipo de gente. Família, amigos, enfim, né? Família, amigos, muitas aspas. Mas... é verdade. Mas aí, tudo bem. Processei. Entreguei, né, a César o que é de César, como diz a frase. Gente, acontece comigo às vezes assim, eu tô me maquiando, aí eu sinto que preciso de algo. Aí eu boto a coisa e eu fico, era pra ter tirado. Ou melhor, não era pra ter colocado, tava melhor antes. Eu tô sentindo isso agora com esse batom. Vamos ver esse outro aqui. É isso. Fico lindo de todo jeito, né? Vamos falar a verdade aí. Ai, gente, é isso, tá? Acho que eu nunca fui tão real, nunca fui tão eu mesma assim em um vídeo. Na vida. Mas isso segue sendo uma das coisas mais importantes pra mim, me expressar. Então eu sigo honrando isso. E pra finalizar esse vídeo, que eu nem sei se eu vou finalizar agora, eu gostaria de ir além
de tudo isso que eu já falei aqui pra vocês, sobre a minha trajetória, né? Sobre meu eu lá da infância, serelepe, a minha adolescente que dançava, a adulta que decidiu honrar isso, fazendo o curso de educação física, explorando ainda mais essa nuance do que eu já sou, né? Que é o movimento, a dança e muito mais. As pessoas, a comunicação, enfim. E aí, depois que eu me formei, nesse outro estado de consciência, óbvio que não foi só isso, tá? Que eu fiz, não foi só por conta do curso, não. Amo o curso de educação física, mas vamos dar os méritos a quem, né, realmente tá ali. Um dos méritos vai sim para o curso em si, mas o principal mérito é meu, da minha espiritualidade, porque foi eu, e através disso, dessa minha intuição, que eu consegui vivenciar esse curso dessa forma tão rica para mim. Eu entrei com essa pureza, com esse coração aberto, com esse olhar, né? E foi isso que me propiciou vivenciar tudo isso, assim. Ter essa experiência única. E em conformidade ao curso de educação física, eu estava também em um processo de despertar espiritual muito grande, onde eu conheci a magia natural, né, a bruxaria, os oráculos. Para quem não sabe, gente, bruxaria é a arte de cultuar a natureza, né? É a arte de manipular ali os elementos naturais da natureza, né, ar, fogo, terra e água, que está em tudo, para uma finalidade específica, desde que não faça mal a nada e a ninguém. E eu sou adepta dessa filosofia de vida. Para mim não é uma religião, é muito mais do que isso, é uma filosofia de vida, porque faz muito sentido para mim desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu sou uma bruxinha, gente. Não dá, sabe? E aí quando eu conheci a bruxaria, eu tava também, né, nesse processo aí, nesses benditos anos de formação. E é por isso que eu falo que foi uma formação enquanto pessoa, né? Eu me formei na parte espiritual, eu encontrei meu caminho na parte profissional também, foi tudo junto. E aí eu conheci também os oráculos, o tarô, enfim. Que é uma coisa que eu amo muito, tá sempre me ajudando muito a tomar minhas decisões. É realmente uma coisa muito sagrada pra mim, sabe, hoje em dia. E eu me formei com toda essa, né, perspectiva nova de realidade, de vida. E eu fiquei completamente sem saber como eu ia proceder a partir dali. Porque veja bem, geralmente uma pessoa que se forma no curso de educação física já tá ali com seu estágio, né? Vai arrumar um emprego, vai trabalhar, vira professora, depois personal. E tudo bem, acabou, sabe? Tá feito ali a jornada da pessoa. Só que eu não me vejo nesse caminho. Eu até tentei, mas eu não me vejo. Como eu falei pra vocês, eu não nasci pra fazer um trabalho simples, um trabalho comum, né? Um trabalho ali mais padrão, que não tem nada de errado com isso. Eu até tentei me encaixar nele, de tanto que eu admirava, mas que não é pra mim, não deu, não foi, sabe? E aí, em contrapartida, eu tava também investindo nessa minha parte mais espiritual, né? Porque assim, tomar até aqui uma água. Ai, gente, cadê minha água? Gente, ninguém sai, minha água, outra coisa. Eu sinto uma sede, menina, durante o dia. Eu não paro de tomar água. E de verdade, eu não tô achando minha garrafinha. Mas enfim. Ai, depois eu tomo. Vou terminar aqui rapidinho de falar com vocês logo. Então, eu me senti um pouco perdida profissionalmente, né? Desorientada. Muita coisa tinha acontecido na minha vida pessoal também. Eu tinha perdido meu pai e principalmente por isso, por essa questão do luto, eu fiquei muito desnorteada, sem chão mesmo. E aí eu comecei a criar caminhos, né? Uma coisa que fluiu com muita facilidade foi o canal de tarô que eu criei. Eu tava trabalhando já com isso na época, atendendo pessoas. E eu tenho muito amor por esse canal. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem tiver interesse. É um canal voltado só pra isso, pra tiragens, né? Leituras de tarô e tal. E deixei quieto a educação física. Deixei quieto ali, não tinha nem tirado ainda, registrado a minha carteirinha profissional, né?
Deixei lá, tinha nem pegado o diploma ainda, pra vocês terem uma noção. Passei um tempão pra ir lá pegar. Deixei quieto, fui viajar, fui botar carta pro povo, né? Fui trabalhar com circo. Ah, que foi uma das melhores experiências, assim, que eu já tive na vida, profissionalmente falando. Foi muito massa, muito massa, muito massa, muito massa mesmo. Tô até escrevendo sobre isso, inclusive viu também lá no blog. Vai lá dar uma olhadinha se você quiser. E aí, hoje, depois de ter vivenciado tudo isso, eu decidi criar esse canal aqui, que é o Movimento da Alma, onde a gente trabalha alongamento, dança, enfim, o corpo, mais precisamente falando. E, gente, eu queria dizer a vocês que hoje em dia, hoje, agora, aqui, com esse canal, a partir desse fluxo de tudo que eu criei, eu posso dizer pra você que eu sei quem eu sou. Que eu me encontrei, não só profissionalmente, eu me encontrei enquanto pessoa nesse mundo. Eu sei qual que é a minha missão, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, sabe? E eu falo isso com muito orgulho mesmo, porque foi muito difícil pra mim chegar nesse lugar. E eu gostaria muito hoje de aproveitar que eu tô contando essa história pra vocês, encaixa perfeitamente na proposta, e fazer aqui uma oferta, um convite do fundo da minha alma, do meu coração, enfim, que é o curso A Magia do Movimento, que é um projeto que eu já tinha criado há um tempo atrás e eu não tinha colocado em prática ainda, né? Já estava lá na Hotmart, eu tinha até começado a divulgar, só que aí, enfim, acabei parando por outras questões e agora eu sinto de trazer ele novamente, tá? Num precinho assim que vocês não vão acreditar. E que eu realmente intenciono muito, muito, muito que chegue até as pessoas certas, até as mulheres certas. Porque nesse curso eu basicamente coloco tudo que eu usei enquanto ferramenta para chegar no lugar onde eu estou hoje. Né? Hoje eu falo para vocês que a maior riqueza que eu tenho é o meu interior. É olhar para mim e me reconhecer enquanto essa pessoa, essa mulher que eu sou hoje. Ter conseguido encontrar o meu caminho espiritual, profissional e, sabe, apesar de ter muito ainda o que eu quero conquistar, isso pra mim representa algo muito grandioso, porque é algo que eu busquei a vida inteira, me encontrar no mundo, encontrar o meu lugar no mundo, só isso que eu queria, mais nada. E como eu falei pra vocês, muitas ferramentas foram utilizadas em todo esse processo, que é a magia, a bruxaria, a espiritualidade de forma geral, né? Essa manipulação aí dos 4 elementos que estão presentes em tudo, de dentro para fora, e a dança, o movimento. Então, nesse curso eu tô unindo assim de forma muito especial essas duas coisas, né? Que me ajudaram é pouco, gente, que me construíram aqui basicamente, me materializaram no mundo, junto com muitos outros conteúdos bacanas também, sabe? A gente vai usar alguns oráculos durante esse curso, vai usar também o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tudo o que eu pude, assim, pegar, né, de mais importante para viver e experienciar essa jornada, eu coloquei nesse curso. Então vai lá dar uma olhadinha, tá? Eu super te convido, te recomendo, porque eu quero muito que tenham mulheres aí que realmente estão sintonizadas com esse meu serviço, com essa minha missão aí, pra continuar espalhando essa cura, essa liberdade de você ser, se expressar como você realmente é. Sabe? Liberdade, gente, liberdade. Paz, amor. É pra isso que aqui estou. E é isso, se você chegou até aqui, primeira coisa, convite para esse curso, tá? Tá aqui embaixo o link, pra você dar uma olhadinha. E segunda coisa, comentar se você conseguiu ficar até o final.
comentar se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo mais espontâneo, deixar o seu gostei, tá bom? E é isso, espaço aberto, caso você queira conversar comigo também no privado, falar um pouquinho mais sobre sua vida, suas experiências, né? Além da magia do movimento, eu ofereço também tiragens de tarô, tiragens particulares na sua energia. Ofereço também consultorias de dança e exercícios físicos. E é isso. Tô juntando tudo isso aí de ferramenta que eu, ao longo de muito tempo, fui acumulando, né? Fui que nem um ferreiro mesmo, assim, lapidando. Tem até uma carta que fala disso aqui no tarô, que é o 8 de ouros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu encontro pra mostrar pra vocês. E hoje eu tô oferecendo isso pro mundo, né? Depois de tanto tempo, de uma forma tão especial pra mim, muito significativa. Então, se você se sentiu aí chamada, gente, vamos lá, vamos conversar, vamos desenrolar isso aí pra você entrar na turma, tá? Vai ser uma turma muito especial. Posso garantir isso a vocês. Essa é a cartinha que eu falei pra vocês. 8 de ouros. É assim que eu me sinto hoje com relação a essas ferramentas, né? Essas habilidades que eu venho desenvolvendo, fazendo, praticando, executando na minha própria vida pra poder colocar no mundo, né? E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de estar aqui comigo conversando, se maquiando, viajando. E, ai, gente, acho que eu vou ficar com um pouquinho de vergonha de postar esse vídeo. Acho que eu nunca me expus tanto. E olha que eu dançava quase pelada, mas pra mim aquilo não era exposição real. Isso pra mim aqui é exposição real, né? Eu tô falando aqui da minha alma, da minha intimidade, né? Me maquiando, nossa, isso pra mim aqui é intimidade. Então, é isso. Eu espero que eu tenha coragem pra realmente publicar esse vídeo, gente. Obrigada, obrigada por você que chegou até aqui, tá bom? É isso, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. E até o curso, hein? Tchau, tchau.